Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Podcast. E o assunto de hoje é bem relevante e essencial para a sua vida. O que fazer quando os dias difíceis chegarem? Você sabe? É disso que nós vamos falar um pouco. Temos uma convidada que vai compartilhar a história com a gente vai aprender. Você com certeza vai se identificar com alguns pontos e fique de olho. Agora vamos agradecer aos nossos patrocinadores que estão presentes aqui com a gente nesse projeto, acreditando no nosso projeto e fazendo junto com a gente isso aqui acontecer. Clínica Veterinária Costa Caiado, há 39 anos no mercado, clínica veterinária do nosso amado pai, presta todo tipo de serviço veterinário, consultas, internação, cirurgias, vacina, banho-tosa e para todas as espécies, tá? Não é só gato e cachorro, não. Wizard, maior franquia de curso de idioma do Brasil. A Wizard está no Brasil há 36 anos e aqui na nossa cidade, em Guarapari, há 15 anos. E a Wizard aceita alunos a partir de 3 anos de idade, então é bem pequenininho, né? E aí um diferencial deles é que desde o primeiro dia de aula você já começa a formular frases. A gente não aprende palavras soltas, vocabulário solto, simplesmente, né? Então, desde o comecinho, você já começa a conseguir se comunicar, formulando frases, até conseguir falar fluente. E aí atende também adolescentes e adultos, né? Joyce, aqui, abrilhantando a nossa mesa com alimentos que Fernanda e eu podemos comer, porque eu sou intolerante a glúten, Fernandinha a glúten, lactose. Então, ela faz comida natural, com produtos nutritivos, com ingredientes nutritivos, sem glúten, sem lactose, de acordo com a sua necessidade. Então, você entra em contato com a Joyce, vê o que você pode e o que você não pode comer, e ela monta lá um monte de opção deliciosa para você, tá? E não é só natural, não. É muito gostoso. Mas quem? Lorena Armon Semijoias, com semijoias belíssimas, usadas em todos os episódios por nós, de qualidade, muita opção. Então você pode entrar lá no Instagram da Lorena, perguntar coisas para ela no direct, ela atende muito bem, tá? Eu sempre falo isso, ela há pouco tempo conhece a gente, já sabe do gosto de cada uma, já apresenta opções de acordo com aquilo que a gente gosta. Favorita Calçados, também muita opção linda pra gente, além de calçados, bolsas também, de couro, tecido nobre, eles prezam muito por isso, né? O que é tendência, moda, qualidade do produto, então são maravilhosos também, loja no centro de Guarapari e loja no aeroporto. Brilho das Noivas, com aluguel de roupas para homem e para mulher, de casamento, festas, formatura. Eles estão há muitos anos no mercado. Se você é de Guarapari, com certeza você já ouviu falar do Brilho das Noivas, da qualidade, da excelência. E eles também fazem um serviço personalizado para noivas, né? E noivos. Para noivas e noivos, de consultoria. Então, eles conseguem exprimir aqui a sua essência, né? Na sua vestimenta lá no dia do casamento. E eu acho muito legal que é para homens e mulheres, tá? Porque normalmente a gente vê essas coisas para noiva, né? Sim. E os noivos também são muito bem assistidos. Serra Negra Spa Urbano, que é o espaço onde a gente faz as gravações aqui, um espaço muito completo dentro da nossa cidade, né? A gente acha que spa é uma coisa, às vezes, muito fora do nosso alcance, muito caro, e não. Né? A gente tem, sempre tem pacotes promocionais. Exato. Tem não só massagens relaxantes, mas também tem a estética, né? Você pode fazer carboterapia, massagens, drenagens, tem acupuntura. Aqui tem um serviço bem completo também. Tem hidromassagem, aula de hidromassagem, tudo para sua saúde e bem-estar. Você encontra aqui no Espaço Serra Negra tudo com excelência. Eu sou fã, quem me segue sabe que eu venho aqui várias vezes. Tem até para gestante, né, Natália? Tem até para gestante, tem para casais. Então, se você não conhece, eu te indico de olhos fechados o Espaço Serra Negra. Eles têm várias opções de pacotes, né? Então, é ótimo presente também. Né? Tá sem saber o que dá, tal. Quem que não gosta de um dia E também é um espaço especial de eventos, né? É um espaço de eventos, a gente já usou o espaço aqui para evento, fica um evento lindo, porque a estrutura é muito bonita, enfim. Já é tudo decorado. Eu já fiz cursos aqui também, é um espaço muito completo, pousada. Sim. E Estamparia em Família, que fez as nossas canequinhas lindas, faz presentes personalizados.
brindes para empresas, datas comemorativas. Eles têm um leque também de opções muito completo e produtos também de excelência. A impressão é muito boa. E você pode expressar aquilo que você está sentindo. Eu quero fazer um presente para o meu namorado que é de tal jeito, de tal forma, ou de presente do Dia dos Pais. E aí eles têm vários pacotes legais. Vão conseguir expressar aquilo que você está querendo, com certeza. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigada. Agradecemos. Agradecemos de coração. E os nossos patrocinadores, gente, é importante frisar isso, tá? Todos os nossos patrocinadores são pessoas que nós usamos. Então, pessoas que nós usamos, serviços que nós usamos. Pessoas que nós conhecemos, empresas que nós conhecemos, nós gostamos. A gente não usa as pessoas, a gente usa os produtos. A gente não usa as pessoas, tá? A gente usa o serviço das pessoas. E para falar esse assunto tão essencial, eu convidei minha querida amiga, a Priscila, que é psicóloga, uma pessoa maravilhosa. Já escreveu 2 livros que eu amo, um para as mulheres. Qual que é o nome dos livros, amiga? Então, na verdade, já estou no 4º projeto Olha literário. Mas só um que é solo, os outros são coparticipações. Então, o solo é o Dona, o verdadeiro empoderamento feminino, onde eu falo bastante do tema de hoje, conto bastante experiências sobre essa resiliência tão necessária nos dias atuais. Maravilha. E Priscila, para a gente iniciar o nosso papo, tempos difíceis bate em qualquer porta, não é verdade, pessoal? E aí, tempos difíceis já chegaram até você? Como é que foi? Narra um pouquinho da nossa história, da sua história, né? Para que a gente possa te conhecer. Então, já chegaram vários tempos difíceis, inclusive desde a infância. Então, assim, como eu digo, né, o Dona fala muito de vulnerabilidade. Ele fala muito mais dessas transformações e desse processo que eu passei para conseguir chegar até onde eu cheguei. E a primeira experiência, né, com dificuldade foi o câncer na tireoide com 7 anos de idade. Então, ali começou a minha caminhada de tratamento no INCA, onde levaram aí alguns anos. E por, na época, ter sido um câncer raro, e eu tirei a tireoide desde então, os médicos não deram muita perspectiva de vida para mim. Então, eles acharam que até os 12 eu sobreviveria, né? Graças a Deus, 42 aqui, para mostrar que a última palavra não vem do homem. Nayara também teve câncer. Eu só tô arrumando o microfone, mas eu tive também câncer de tireoide. Tirei também. Total. Mas com 26 anos, E a perspectiva de vida da quanto aí, querida? Não, aí não me deram pouco tempo de vida, não. Então já foi mais eu tô recente. rindo, misericórdia, uma tragédia, que coisa horrível. Fiquei até sem palavras. Eu fui palavras. implicar com você, mas não pensei na gravidade que eu tava falando. Coisa misericórdia. de irmãs, coisa de irmãs. Irmão, você dá a vida pelo outro, mas você não pega um copo d'água, né? E quando você até pega, mas cobrando, né? Sempre. Quando Natália Nayara sempre assim. me contou que ela teve câncer, ela falou assim, Natália, eu lembro que eu tava secando o cabelo, assim. E ela falou não, assim... eu tava na recepção da clínica, e aí eu peguei o diagnóstico carcinoma papilífero. Ai, gente. E aí eu falei, carcinoma, acho que isso é câncer, né? Aí liguei pro meu pai tava em Vitória, indo atender um cachorro. Acho que foi isso, ele tava indo para outra cidade, tava com a Nayane, não sei se ele tava com a Nayane, minha irmã é médica, né? Aí ele falou, minha filha, pega. Eu falei, pai, eu vou pegar, vai sair o resultado e tal, me liga. Aliás, eu falei que ia pegar o resultado, e ele falou, minha filha, me liga e me fala. Eu falei, tá, eu liguei para ele. E falei, carcinoma papilífero. Aí ele, meu Deus, liga para sua médica agora. Aí eu acho que é câncer mesmo. Aí liguei para Nayane primeiro e mandei um e-mail para minha médica, porque eu falei, eu vou ligar para mulher, nem tenho intimidade com mulher, né? Enfim. Aí Natália chegou, eu estava na recepção da clínica. Quem chega, gente, a pessoa mais sem noção. Assim, hoje em dia eu tô melhor, mas... Não, nem tanto, né? Depois da brincadeira a gente vê que eu não tô tão legal assim. Aí eu falei assim, Natália, foi a primeira vez que eu falei isso assim, eu acho que eu tô com câncer. Aí Natália, tá maluca, menina? Ai, que você é louca! Câncer, Nara, até assim, não, aí eu tô falando, aí eu falei, eu tô falando sério, porque o diagnóstico aqui foi carcinoma papilífero. Aí ela, você tá ficando doida, menina? Quem tem câncer não fica assim, não. Olha como é que você tá.
Tipo assim, a pessoa fica mal. Acabou de descobrir. Mas Nayara, câncer não é assim não, minha filha. A pessoa não fica com câncer assim não. É, tipo Ai, assim, uma Nayara, pessoa normal, assim, sentada. eu Normal. acho que eu tô Eu falei, Natália, mas eu acho que é assim. Aí ela, você tá viajando. a pior pessoa pra dar Não, e Gente, pra olha consolar, né? Que ser humano! Assim, foi há muitos anos atrás. Hoje em dia eu não sou essa pessoa. Não tenho tanta noção, como vocês viram agora, quantos anos de vida. Mas eu também não falaria isso com uma pessoa normal, né? Sem ser minha irmã. Não sei não, tá? Vamos falar a verdade. Vamos cancelar esse episódio, gente. Mas a Priscila tava Vai. contando. É. Conta, Aí você Priscila, teve o desculpa, primeiro... Não tem Sim. nada de graça, misericórdia. Vai. E começou então essa caminhada de tratamentos. Eu retirei a tireoide, né, totalmente. E a preocupação dos médicos era justamente como ela, tão nova, vai conseguir sobreviver sem uma glândula tão importante para diversas funções do nosso organismo, como é a tireoide. Foi então que eu iniciei a medicação, né? Faço até hoje essa reposição hormonal. E ali eu entendi quanto desequilíbrio eu tinha. Então, eu sempre fui aquela pessoa que acordava muito mal-humorada. Muito. Por quê? Porque até você tomar o remédio e fazer efeito o negócio, você tem que tomar o remédio em jejum. Já é um saco você acordar, tem que ficar em jejum, né? E fora todos os procedimentos de uma criança passar. E tinha meses que eu tinha que ficar, às vezes, sem tomar medicação para avaliar como estava. Aí que eu ficava que nem um zumbi ambulante, que aí não tinha nem... Não tem energia, né? Nada, não tem nada. Você, né, que passou essa experiência. Então, assim, você ficou oscilando e um mau humor. Gente, eu era muito mal-humorada. Muito sem vida, eu não tinha vitalidade para correr. Eu sempre era poupada na educação física, a escola sabia o meu diagnóstico, às vezes eu ficava um mês sem ter aula, porque eu ia para o Rio. Na época eu fiz o tratamento no INCA, já morava aqui. Então, perdi um mês de aula e meu foco era estudar, eu só queria estudar. Então, assim, estudar foi um desafio para mim. Criança é diferente, né? Sim. Uma criança... Eu queria estudar, sabia que eu tinha que viajar de vez em quando, mas beleza. Todos sabiam, então às vezes adiantavam as provas, às vezes eu fazia depois. E graças a Deus, nunca repeti de ano, sempre tive... Acho que o desafio foi tanto que eu me empenhava para dar o melhor e o negócio, né, funcionava. Então, o que eu aprendi muito cedo? Que desafio não é para paralisar a gente. Pelo contrário, é para estimular todo o nosso potencial criativo. E nós temos um cérebro que trabalha para isso. Se você estimular os 5 primeiros segundos que tu acorda, seu dia vai ser bom, não importa os problemas que tenham. A bioquímica do corpo já muda. Então, eu, claro, que fui aprendendo a lidar com todas essas questões. Então, digo que o primeiro desafio foi crescer no INCA. E ali, diante de tudo que a gente vê do cenário, lá eu via muitas pessoas mutiladas, né, pelo câncer, de todas as idades, odores, gritos, era sempre um cenário hostil em que você sentia muito a morte presente. Então, eu cresci nesse ambiente e não entendi até a adolescência. A partir da adolescência, que eu comecei a perceber, epa, o que eu tenho, então? Será que eu vou viver? Não vou viver? Ninguém falava muito, né? Minha família não conversava comigo, mas, claro, eu esperto, peraí, estou sempre aqui, o negócio não melhora. Vou durar até quando nessa vida? E aí que eu startei a criatividade na mente. Então, as horas que eu ficava ali esperando, literalmente, qualquer exame, qualquer procedimento, o que eu fazia? Eu sonhava, acordada. Eu pensava assim, bem, posso viver mais um ano ou não? Então, tudo que eu quero realizar, eu vou pensar que eu estou realizando. Eu sonhava eu me formando, casando, tendo filho, dirigindo, viajando, trabalhando, e meu foco era trabalhar. Eu falava, será que alguém, alguma empresa vai contratar uma pessoa doente? Uma pessoa que tem que parar, que se internar, de fazer tratamento? Meu foco era esse, né? O que eu vou fazer? Então, hoje, a neurociência traz o que eu já praticava lá atrás. A importância de ter uma mente fértil diante do caos. Minha Bíblia fala isso, né? Traz a mente... Lamentações 3:21. É o versículo da minha vida, que eu amo. E é isso, quando você ativa o cérebro de forma positiva, não tem diferença se tu
está em Nova York ou se tu pensa que está em Nova York. No meu caso, Paris, que um dia estarei lá, né? Então, eu penso que estou em Paris, a bioquímica do meu cérebro já muda. Eu já estou chamando a existência isso. Isso é minha muito, vida. muito real, assim. Você está falando que o cérebro ele não consegue realmente distinguir Não. se o que a gente pensa é real ou é imaginado, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito também. Então, eu pesquiso tal e tenho visto muita diferença na minha vida. Porque, assim, depois que eu tirei a tireoide, eu também luto contra cansaço, luto contra... Apesar de você repor isso, né, com medicação, não é a mesma coisa. E aí, depressão, essas coisas todas, assim. Mas aí, assim, quando a gente, de fato, imagina uma coisa forte, tanto boa quanto ruim, é esse que é o segredo da gente conseguir dosar isso para um foco de uma vida melhor, né? O nosso cérebro, ele não sabe que isso é imaginado, e aí você vai liberando, né, hormônios e, sei lá, tudo assim no nosso corpo, como se a gente estivesse vivendo aquilo, né? E eu até comprei um livro, não comecei a ler ainda, chegou essa semana, que chama Eu Sou o Placebo. Não, Você é o Placebo, que é de um neurologista americano. E ele fala exatamente sobre o efeito placebo, né? Da gente se curar só com pensamento, acreditando ou não, ou morrer acreditando numa doença que não existe. Né? De pessoas que foram diagnosticadas errado, com um problema que não tinham e começaram a desenvolver os sintomas e realmente ficaram doentes e morreram com uma doença que não existia. Vou contar um relato que eu vi esses dias com um cara falando que a mãe dele estava muito... tinha uma doença que ela acompanhava há muitos anos com um médico, mas há muitos anos. E toda vez que ele ia lá, o médico falava, isso é uma história real. Não, você tá bem e vai caminhar. É daquele cara do Não Minta Pra Mim. É o nome do... Não, é Ricardo... Ricardo alguma coisa o nome dele. Pode falar, desculpa. Não. Foi eu que vi mesmo. Fiquei na dúvida agora que você falou. E aí ele falava assim, não, vai caminhar, nossa, a senhora tá ótima. Ela falava, ai, tô tão cansada. Ele, não, para com isso, desanime e tal. E aí esse médico faleceu e ela começou em outro médico. Na outra consulta, o médico falou assim, como que você está de pele, filha? Os seus exames, meu Deus do céu, não era nem pra você. Aconteceu, ela tá muito mal e tal, e ela morreu em coisa de um mês, aquela mulher morreu. E na verdade, o diagnóstico dela sempre foi o mesmo, só que mudou a forma que o médico falava pra ela. Então ela começou a se enxergar de outra maneira. E a Nayara fala muito sobre isso, e a Bíblia, na época fala muito sobre isso, porque ela se baseia na Bíblia, né, nessa parte, que a Bíblia diz, como você imagina, se imagina, assim você é. Então, se você imagina que você é uma pessoa bem-sucedida, que você vai, cara, assim você será, porque você é como você. O seu corpo se projeta para aquilo, o seu corpo se prepara para isso. Exatamente. A única pessoa que pode se limitar é você. Você tem colocado limite nos seus sonhos, ou você tem colocado sonhos. Mas uma coisa, assim, que eu queria pontuar, lá vem ela, hein? Eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em qual sentido? Porque eu sou da área da psicologia, Priscila, você também é. A gente sabe da importância da neurociência, da cognitivo-comportamental, mas eu penso que hoje se difunde um fato que não é verdade, que é o quê? Quando a Priscila falou isso, né, dessa mente criativa, isso não quer dizer que você não vai perceber a dor, né, Priscila? Porque hoje em dia isso é difundido de forma assim, se tá mal, pensa positivo, vai dar tudo certo. Não. E o caminho não é esse. Tanto é que a Priscila falou, né? Ela falou, eu percebia pessoas chorando, eu percebia o ambiente pesado, eu percebia, poxa, por que eu venho aqui toda vez? O que está acontecendo comigo? Então, é importante a gente pontuar que a percepção e o sentir essa dor faz parte. E aí você projeta esse futuro. O que talvez não faça parte e que seja a resiliência é que você decide não ficar nessa dor. É uma decisão mesmo. É uma escolha, não se vitimizar diante daquilo. Mas não é um não reconhecimento da dor. Então, se precisar de chorar, chora. Se precisar de desesperar, desespere. Se precisar de falar com alguém, fale. Se precisar de... Sim, eu super identifico com essa percepção que ela falou, porque eu tive também um câncer de estômago há pouco tempo, né?
E o que era uma das coisas pesadas do tratamento é o ambiente, porque é um ambiente de morte. E o câncer, a medicina, hoje está bem melhor, mas é como se ele te desse um atestado de morte, né? Então, e você vai ter que lidar com essa tristeza. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que a dor faz, o tempo difícil faz com a gente, é que a gente começa a entender que a vida é curta. E aí, o nosso jeito de funcionar melhora. A gente se torna mais simples, a gente se importa com o que é importante de verdade, a gente dá mais atenção e conexão às pessoas, a gente perdoa mais, né? O meu processo, por exemplo, do câncer, foi uma revisitação de relacionamentos, por exemplo, que eu precisei colocar de pé de volta. Foi uma grande oportunidade. Então, é só para fazer esse parênteses, Priscila, porque eu acho que como profissional da área, a gente não pode contribuir. Eu sei que essa não é a sua intenção, tá, Priscila? Mas isso é muito difundido no Instagram, a cognitivo-comportamental, a neurociência. Sim. Fala como se fosse algo automático. Não é. E é como se você não pudesse sentir a dor. Na verdade, você deve sentir a dor. O que você não deve é se manter na dor. Permanecer naquele lugar. Permanecer. E aí, para não permanecer, sim, a mente criativa, você se encher de uma esperança, porque existe, fato tá nós três aqui, né? A esperança, ela existe, ainda que o tempo difícil, o diagnóstico ou a notícia seja muito ruim. E então é isso, Priscila, eu queria só fazer essa vírgula. Sim, ótimo, perfeito, mas esse processo que é o que a gente não percebe hoje na atual geração, que é tudo muito rápido, né? Hoje eu estou aqui equilibrada, né? Nem sempre. Tem dia que eu estou péssima. Como é respeitar esse dia que eu não estou tão bem assim, tão motivada assim? O que está acontecendo comigo? Porque nós não somos robôs, né? Enfim, cada um tem uma história, tem uma vida, tem uma questão aí no seu dia a dia para lidar. Agora, o que eu tenho é que trabalhar aqui para que isso não sugue a minha energia. Exatamente. E o conhecimento é libertador, porque eu me achava assim, não é possível, eu tenho uma depressão crônica, nunca melhoro desse estado. Aí eu entendi, fui estudar sobre a tireoide, então o que eu posso contribuir na minha alimentação para potencializar aquilo que falta? É isso então, aí. Bora de biomassa da banana verde, bora tirar o glúten, bora tirar a lactose, tudo que pode me inflamar, tudo que pode, de repente, fazer eu voltar para esse estado de doença, porque vai deixar minhas células, né? E principalmente minha emoção, como eu me sinto. E você falou de algo que hoje eu entendo que foi primordial para o meu processo de cura, que foi perdoar o meu pai. Eu cresci sendo praticamente rejeitada pelo meu pai, foi até difícil para ele me registrar, porque já tinham se separado. Então, sofri anos de alienação parental. Na época, eu tinha matado meu pai. As pessoas perguntavam seu pai. Meu pai já morreu. Não queria falar do pai. Eu tinha um ódio mortal alimentado, né, por tudo que eu ouvi do meu pai. Então, quando eu perdoo meu pai, que eu voltei para morar no Rio, que foi uma das primeiras coisas que aconteceram, um reencontro com meu pai através de um tio que sabia onde ele morava e tal. E meu pai foi na minha festa de 21 anos. Ele não foi dito nada. Eu simplesmente abracei meu pai, os meus irmãos, e ali eu senti que houve perdão genuíno. Desde então comecei a resgatar um relacionamento com meu pai, claro que dentro das possibilidades, porque como é que se diz? A afinidade ela é construída com o tempo, e eu perdi muita coisa, ainda sou meio estranha, né? Somos estranhos. Mas assim, hoje eu tenho um pai para ligar no dia dos pais, no Natal, no dia do aniversário. Fizemos nossa primeira viagem juntos, nesse feriado, de carro. E ali eu vi minha criança. Eu falei, gente, eu estou viajando com meu pai. Eu nunca fiz isso na minha vida. E não só com meu pai, com meu marido, com meus 2 filhos e ele dirigindo. Então, assim, a importância de estarmos sempre ressignificando as nossas mazelas. Porque todos sofremos. Todos vamos ter um trauma, uma questão que precisa ali trazer essa resiliência. O que é resiliência? É trazer o estado normal de volta. Houve um dano, né, na física,
é algo que sofre uma elasticidade e volta ao seu Estado tamanho, original, estado né? original. Houve isso na nossa emoção. Tá, tô ferida, tô com raiva, como era o caso. Uma raiva crônica do meu pai. Perdoei. Gente, foi assim, ó. Rapidamente o processo de cura veio. Entendeu? Eu achei legal que você falou assim, o dia mal ele vem, mas ele passa, né? Você não vai ficar ali, porque às vezes chega um momento ruim da nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, eu não vejo saída, né? Isso nunca vai mudar, Isso né? nunca vai mudar. A gente acha que É aquela uma palavra, né, que realidade, você tá falando, né? Você aquela conhece. realidade nunca vai mudar. E aí o que eu queria te perguntar? Como lidar com a expectativa frustrada? Porque às vezes você tá com uma grande expectativa sobre algo e aí chega aquilo que é totalmente contrário ao que você estava pensando ou imaginando. Como lidar com isso? Como que eu faço para lidar com a expectativa frustrada, Fernanda? Vamos bater, né? Eu acredito que o ideal é não criar tanta expectativa. Uma coisa é eu ter fé e acreditar em dias melhores. Agora, acreditar seriamente. Vamos supor, eu colocar aqui agora. Meu sonho é a Paris. Então, acredito que mês que vem eu estou indo a Paris. Eu vou a Paris mês que vem. Tem financeiro para isso? Né? Tenho Não, tudo que mas eu aí preciso. também não estou falando disso, porque Então- aí também é falta de, Sim, mas tem de gente- senso. Vamos tem ter um gente que senso com a tem, né? realidade aqui real. Mas estou falando assim, por exemplo, maternidade. Nossa, eu crio uma grande expectativa da maternidade real, assim, daquela maternidade idealizada. Socialmente aceita, E né? tal. E aí eu chego e vejo que é totalmente diferente, eu não consigo dormir, eu não tenho a ajuda do meu marido, que tem que trabalhar o dia inteiro. E aí eu me vejo naquele sonho, mas totalmente frustrada com aquilo. Tipo, é um dia mal, era algo que você idealizava, às vezes, muitas vezes, desde criança. Então, como que eu lido com isso, com essa frustração da realidade, assim, do meu... Eu penso que primeiro é exatamente tomar consciência dessa idealização. Isso faz parte e não é se culpar, entende? Eu idealizei a maternidade dessa forma e aí não foi, as coisas estão erradas dentro de mim. Não, poxa, eu idealizei, né? Vamos dizer assim, eu pensei que fosse assim, mas espera lá, não é assim. Ok, então eu vou pro real agora, né? E nesse real, você pode buscar coisas, né? Algumas saídas que dê para você viver o seu ideal. Porque nem tudo, sabe, Natália, é só real, né? Então, dentro dessa maternidade aí, eu idealizei tal coisa, eu consigo viver aqui nesse tempo? Nem tudo é 100% igual eu idealizei, mas tem algumas coisas que eu consigo viver? Ok, eu vou viver, né? E se adaptar ao que não é ideal, né? E aí enfrentar essa realidade. Ressignificar, né? Você conseguir identificar, nossa, eu achei que era isso aqui, não estou vivendo isso aqui, mas o que é, né? Então, me dá um exemplo na sua vida. O que você teve que usar essa resiliência, isso que a Fernanda falou, que você teve que se adaptar com uma expectativa que foi frustrada de algo assim? Não tenho a menor ideia. Não me Nossa, pega não tô desprevenida. lembrando. Eu Não tô tenho muitas afim. coisas. Você Não, quer não saber lembro de mesmo, mim? não. Não, quero Posso saber da minha lembrar, não? convidada. Convidada. Gente, tanta coisa. Eu também, tanta coisa. Começa por onde? Peraí. Bom, uma foi profissional. Não foi uma frustração, sim, porque houve uma mudança para melhorar. Né? Então, Nayara, assim, eu não consigo pensar em nada. Tô ótima, minha vida é ótima. Esses dias a Nayara mandou mensagem assim: gente, eu sou tão maravilhosa, tão gente boa, engraçada. Eu tenho que parar com isso, né? Não, eu tava insegura, eu falei, gente, sou tão bonita, uma pessoa divertida, inteligente. É De onde isso que eu aí. tiro essas Por isso inseguranças? que não tem, entendeu? Porque a diversidade vem, ela já o quê? Já joga pro lado e fala: que isso? não permanece. Não deixa. né? Não Não permanece, ela não deixa Não, mas sua eu acho que eu não bala. crio muita expectativa. E isso é sabe? ótimo, É isso é porque saudável. ela não é existencialista, da base existencialista. Ela é da base racional. Que também é uma defesa, tá, bebê? Deixa a minha convidada Pior que eu sei, falar. pior que eu Eu sei. corto a convidada, mas eu puxo ela de volta. A profissional que eu posso dizer, quando eu estava no auge, talvez assim, né? No auge lá, tinha o meu consultório no centro do Rio de Janeiro e de repente veio um vendaval, tive que entregar tudo, mudar tudo e, enfim, foram umas mudanças que tinham um apego,
né? E algo que eu tenho aprendido, a amar sem se apegar, porque a vida é uma eterna caixinha de surpresa. As coisas Tudo mudam, né? São fases. Então, assim, eu não me apego, assim, tem que se mudar, tem que largar a casa. Tem que vender o carro. Eu não me apego. Sabe o que eu me apego? A coisas que têm um valor sentimental para mim. Um presente que uma pessoa que eu amo me deu. Pode ser um bilhetinho, pode ser o que for. Aquilo eu guardo lá nas minhas coisinhas, tenho o maior ciúme, porque os filhos querem mexer, né? Mas, assim, do restante, eu tenho muita facilidade de mudança. E hoje nós precisamos ter isso. Por quê? Porque as coisas podem mudar repentinamente. Você fica pensando nisso, Priscila? Claro que não. Eu vivo o seu dia, um dia, o mal e o bem. O que eu tenho para hoje? Amanhã eu não sei. Sabe? Se eu acordar viva amanhã, eu espero, Senhor, eu resolvo os pepinos de amanhã. Cada dia basta o seu mal. É isso. Então, hoje, vamos focar, vamos fazer uma planilhinha? Gente, eu sou a mulher dos caderninhos. Tá aqui minha colinha. Tem lá meu cronograma, tem que olhar meu mês, tem que olhar minha agenda. Não sou tecnológica, tem que ter o papel, meu cérebro funciona assim. E é o que funciona. A gente precisa Entende? entender que a vida ela é cíclica, né? Tipo assim, uma hora as funções elas mudam. Às Sim. vezes eu tô aqui, outra hora eu tô aqui. E entender que isso acontece. Tudo muda, né? Não tem nada que fique. Você está no dia, na fase mais feliz da sua vida, isso vai passar. Mais triste, isso vai passar. Mas aí, falando de resiliência, eu não... Hoje em dia eu tô mudando, tá? Mas eu nunca fui muito resiliente, assim. As coisas me abalam com facilidade. Eu tava lembrando, você me fez a pergunta, o que você faz? Eu me abalo. Eu fico depressiva. Essa que é a questão. Como é que você lida com as adversidades? Não lido, eu fico é. depressiva, acabada. Mas Exatamente. é uma forma de resistir. Então, e isso de se conhecer, eu tô fazendo isso há pouco tempo. Tem, tipo, o quê? 2 anos? Né? E minha vida é outra, assim. Caquete, com muito tempo. 2 anos. Tá Cara, no eu caminho. tenho 35, queridinha. Você tá Né? velha. Mas aí eu acho que se entender e se conhecer e saber das suas limitações, não é nem do seu limite, das suas limitações e tal, é muito importante. Eu até esqueci o que eu ia falar. Pode continuar Desculpa, É, não por vou mais te exemplo. cortar. Eu fico te cortando pra... aí. Não, Caraca. pode continuar, Pode. depois eu vou lembrar. Então fala você eu penso- como que você lida e o que você teve frustrado. Ixi, meu Deus. Não, eu gosto de te ouvir, Você amiga, essas gosta? histórias que eu aprendo com Gente, ela. olha só. Primeira idealização, de fato, assim, da minha Eu já vida, sei que eu já tô é meu rindo. pai. E, gente, eu idealizo ele até hoje, que eu acho ele lindo. Ele foi o homem da minha vida. Pura idealização, amiga. Psicologia explica, Freud explica muito bem isso. E aí, o que isso me atrapalhou por um bom tempo? Com casamento, claro, né? Porque Ricardo e meu pai não tem nada a ver um com o outro. Então, isso atrapalhou eu a criar conexão com o Ricardo. Por muito tempo, de forma inconsciente, eu demandei esse pai no Ricardo, né? Então, o Ricardo pagou um alto preço, querida. Outra coisa, assim... e aí, eu perdi esse pai, né? Um dia mal chega. Esse dia foi assim, eu falo assim que foi o dia mais difícil da minha vida, mais que a notícia ruim do câncer, sabia? De verdade. E esse dia, se eu não me cuido, ele continua mal pra mim, né? Claro que eu já melhorei. Porque sempre bate na porta, né? Sim, Você exato. sempre tem que fazer o exame de novo. Você sempre tem que fazer o check-up. Aí você fica, meu Deus. Meu Deus. E assim, eu acho que a resiliência, ela não tem uma fórmula. Como é que você é resiliente? Ela falou, eu desabo, né? Eu choro e tal. É uma forma de resistir, tá, Nayara? Fica tranquila. Claro. Você dá vazão à emoção. Você dá vazão. Eu sou o contrário. Eu inflo. Só que consciente. Eu sei que quando passar eu vou desabar. Entende? Então, eu não escuto as emoções, assim, na hora. Eu inflo mesmo, eu ponho uma proteção. O meu tratamento do câncer foi toda protegida, emocionalmente. Mas isso aí o meu também. Mas eu sei que quando o tempo difícil passar... alguém me segura na minha mão aqui. E aí, tem a doutora Sandra, que é a minha escudeira fiel, né? É minha psicóloga, me conhece muito. Ricardo, minha irmã... Entende? Porque aí ali eu vou pôr para fora. E uma coisa muito interessante da resiliência, do dia mal, quando ele passa, é que você
aprende a dar um novo nome para ele. Então, Ressignificar aquilo. então, o luto do meu pai hoje é o Me Conte Sobre Você. Né? Por que é a minha página no Instagram que está nascendo, né? É a resposta que eu dei a esse luto, né? É o legado que ele deixou dessa boa conversa durante a vida e como isso potencializa a gente, né? Então, é o nome que eu dei. Ela deu o nome a um livro, Dona, né, Priscila? Sim. Uma forma dela poder agora ajudar o outro nesse processo que ela passou. Então, assim, a dor, ela vai passar e depois ela vai ter um nome. É interessante que no seu processo de autoconhecimento, você passe a dar nome a essa dor, né? O câncer, eu ressignifico ele até hoje. Isso não é um assunto acabado na minha vida, de verdade, porque tem pouco tempo, enfim. E é isso mesmo que você falou. Vai chegando as revisões, naquela semana você vai me ver chorar muito. Porque o câncer, ele dói. Né, Priscila? Meninas, a notícia dói, o tratamento dói, sabe? Então, eu ainda tenho que dar um nome a isso. Eu ainda não consegui, mas estou me conhecendo. Mas você fala isso, dá um nome, explica melhor. Por exemplo, como que você fez com a morte do seu pai? Que nome você deu? Tipo, me conte sobre você, mas explica melhor isso. Como que é isso? Dá este nome a essas coisas. Por exemplo, a morte do meu pai é a morte real desse pai e a morte ideal desse pai, como eu te disse, né? Então, a Fernanda, filha, ela tem muita saudade desse pai. Ela não tem saudade física, ela tem saudade emocional, desse ambiente que ele me proporcionava todos os dias da minha vida, que era o quê? Tempo de qualidade. Né? Essa conversa. Não tem nenhum dia da minha vida que eu não me lembre de sentar com meu pai e conversar. Conversar sobre o quê? Tudo. Tudo. Sobre tudo da vida. Né? E meu pai era 100% ali comigo. Quando ele estava comigo, ele estava de verdade. Então, meu pai conversava sobre emoção, meu pai conversava sobre casamento, meu pai me ensinou as coisas da vida. E esse contato, essa conexão, me potencializou. O que eu aprendi? Ouvir o outro, escutar o outro é muito potencializador. Entende? Então você pegou essa característica que você tinha dele, que você identificou que sentia falta. Esse é o meu propósito. Entende? Então, como é que eu vou dar continuidade? Né? Qual o novo nome que eu vou dar a essa dor? Eu vou fazer o que ele fez por mim com o outro. Porque eu sei o quanto isso pode ajudar alguém. Entende? Então, Me Conte Sobre Você é um espaço de escuta, né? Mas é para Fernanda uma ressignificação, entende? Da perda dor, desse né? pai. Muito bom. De uma certa forma, é você estar no lugar dele. Exatamente. Na sua vida. É isso. E né? essa questão de eu falar que eu fico depressiva, desabo, não sei o que lá, faz parte dessa minha nova versão, para falar a verdade. Depois desse processo aí de me conhecer. Você se permitiu ter Me fragilidade. permitir ser frágil. Porque a vida toda, você falou do câncer, me veio muito vivo isso na cabeça. A minha preocupação era com os meus pais e meus irmãos. Eu sou a mais velha de 5 irmãos. Natália, não parece, mas a gente tem 5 anos de diferença. Então, assim, e eu vejo foto, a gente criancinha, eu parecia ser muito mais velha do que eles mesmo, né? E sempre muito responsável por isso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, a minha preocupação era com os meus irmãos. Como que eles vão lidar com isso? Como que... Minha mãe está sabendo agora, tá? Minha mãe nunca soube que eu tive um câncer. Não soube. Você jogou assim, mamãe e vovó. Eu falava, não, elas não vão saber lidar com isso, tipo, protegendo nesse sentido. Eu já contei com certeza, sem querer. Não, mamãe não sabe. Você Não, teve mamãe câncer? sabe que eu tive um nódulo na tireoide, fiz uma cirurgia para tirar e um tratamento. Eu sabia não o dei nome. nome a isso. Mãe, Entendeu? desculpa. Não, porque proteção e medo do que ela ia fazer. Eu não ia conseguir lidar com o câncer bem e com a minha mãe desesperada, que minha Não, mãe porque desesperada. mamãe dá uma apavorada na gente mesmo. E o meu pai ficava assim... Toda vez que eu olhava, ele estava com o olhar vago. Nayane não era formada ainda. E eu médica. como? Muito. Que isso, na real? Natália, eu contei porque é isso aí, né? Nem aí. O que está acontecendo? Não, Enfim. a Nayara, uma vez eu encontrei uma amiga minha, que eu gosto muito, gosta muito da Nayara também, a Paula. E ela falou, como é que Nayara tá? Eu falei, menina, Nayara teve um câncer, né? Recuperou e tal. Aí ela, que isso, Natália?
Né, ela teve um câncer. Eu falei, não, mas tranquilo. Já resolveu, fez tratamento e tal. Aí a Paula, Natália? Como assim? Eu falei, Paula, tá tranquilo. Já recuperou e tal. Então, mas eu passei por isso acreditando que eu estava muito tranquila. Sabe, eu não falava de maneira pesada. Eu ia em grupo de oração, por exemplo, quando as pessoas iam orar por mim, você tem alguma intenção? Eu não falava que eu estava no processo de um câncer, porque eu falava assim, cara, eu tô curada, eu tô bem, tô de boa aqui, eu vou orar pela clínica do meu pai, eu pedi oração pela clínica, entendeu? Tipo assim, eu me blindava completamente desses sentimentos. E isso é horrível e me fez, né, um monte de coisas ruins, assim, na vida depois. E hoje eu consigo desabar, mas isso é uma vitória, assim, é um processo, porque eu não conseguia. E era isso que eu ia falar quando você me interrompeu, eu lembrei. Do diagnóstico de TDAH, que eu estava falando de resiliência. E eu não sou muito resiliente, assim, eu estou fazendo uma coisa com todo o gás, eu tenho muito gás para começar e para fazer. Aconteceu um problema, deixa isso aqui de lado, não quero mais, sabe? Eu não sou de persistir, de perseverar, essa coisa toda. E aí eu sempre achei que isso era uma falha minha, sempre me culpei, me senti péssima, não sou igual ao outro, que faz e acontece e tal, sempre me comparei demais. E aí descobrir o diagnóstico do TDAH, entender como o meu cérebro funcionava, por que funciona, falta da dopamina, noradrenalina, blá, 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 o que isso gera, né, no meu corpo, também foi muito enriquecedor para mim. Porque hoje eu falo, eu sinto isso. Cara, lógico, por quê? Meu cérebro funciona assim assado, vou correr, entendeu? Vou fazer não sei o quê, faço tratamento. E isso foi muito libertador para mim também. O meu médico falava assim, não se preocupa, não precisa dar nomes, porque, né, você pode ficar se sentindo doente, assim. Eu falava, não, para mim é muito importante dar nome, saber como funciona e correr atrás, porque eu sou prática, né? E eu penso que essa é a contribuição da neurociência para a nossa vida hoje, né? Você entender qual é o caminho, né, dessa doença ou desse transtorno e ela melhora muito a sua condição de vida, né? Com certeza. E uma coisa também, que há pouco tempo eu estou pensando assim, eu estou fazendo, não estou comendo glúten, açúcar, não sei o que, para desinflamar, aquelas coisas todas. Descobri que eu sou intolerante a glúten. E como isso impacta em tudo, né? O intestino inflama, então não consigo absorver direito o hormônio que eu tomo da tireoide, as vitaminas e tal. Então, muitas vezes, isso eu tenho aprendido há pouco tempo, a gente acredita que a gente tem uma depressãozinha, a gente não tem perseverança na coisa, a gente não é resiliente, é só falta de vitamina. Às vezes, como é que tá a sua vitamina D? Como é que tá a vitamina não sei o que, não sei o que lá? Então, assim, a gente acaba se acostumando um pouco com essa condição de não viver tão bem. Porque, eu sou assim, eu sou meio depressivo. Se tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, né? Inclusive, na clínica psicológica, quando você atende o paciente, você tem que passar por esse crivo físico, entende? Porque, por exemplo, eu sei que falta de B12, se a B12 está baixo, você fica com o humor rebaixado, né? Parece que você está deprimido, né, Priscila? Você fica, a questão da tireoide, se não repor, né, aqueles hormônios, você fica com o humor deprimido, entende? Então, faz parte da clínica, inclusive, esse olhar sobre o paciente. Tem que ter, entende? Tem que haver isso. Isso é junto com a ressignificação. Eu lembro da Natália, eu sentia um cansaço absurdo. Eu falava, meus hormônios estão baixos. Eu ia fazer exame, meus hormônios não estavam baixos. A Natália ficava debochando da minha cara. Eu ia falar isso, eu ia debochar, mas eu já fiz tanta besteira nesse episódio que eu vou ficar quieta, eu acho, o resto do episódio. E aí ela ficava debochando. Eu ia falar isso, que ela falava assim, cara, no sofá, jogando no sofá. Nossa, Natália, com certeza meu hormônio tá baixo. Mas eu devo estar com tudo desregulado. Aí ela no médico voltava, tava excelente. Eu falava, não, tá acontecendo alguma coisa. Aí hoje, você entende? Aí eu fiz passei por Deus, esses médicos, eu esqueço mim. a especialidade, que vê o corpo todo. Medicina integrativa. Acho maravilhoso isso aí. Eu também gosto. Que cuida de saúde mesmo, né? Não da doença em si. E aí eu fiz uns exames, assim, da alma, que eu nunca vi tanto exame. E aí ela vai, Nayara, vou te dar uma bomba de vitamina D, porque sua vitamina D, sabe? Tipo assim, coisas que eu já tinha visto e tal. Mas quando você vai ver a integralidade do negócio, eu tô tomando um monte de vitamina, um monte de suplemento. Que também deprime o humor, sabia? Falta de vitamina D, por exemplo. E a pessoa fala que a depressão não pega um sol, não se alimenta, não fica... Mas às vezes até pega, alguma coisa pode estar acontecendo ali. E aí a questão da mentalidade,
que a gente estava falando no começo, para mim ajudou demais, porque isso, assim, é um exercício também, e hoje em dia eu consigo me sentir bem, sempre tô em qualquer lugar aqui, ó, eu falo, não, cara, eu me concentro, eu começo a me sentir bem, e isso muda o meu dia completamente. Eu estava acostumada a lutar contra essa falta de apatia, falta de vontade de viver, sabe? A gente se acostuma Era muito com ruim, né? A gente é, vai se acostumando. eu me acostumei com isso, e hoje em dia eu tô vendo que não. Aí, ó, aí já tá Natália até podendo me convenceu a comer fazer bolo. podcast, gente. Quando que eu ia aceitar isso na vida? É uma Que o humor ressignificação. Aham. Entende? É uma Verdade. forma de você Priscila, caminhar. conta mais a sua história pra gente. É. Tá falando Ela tanto estava hoje, né? falando, a Fernanda, eu estava aqui pensando, né? A dor, ela é pedagógica, ela sempre nos ensina algo. E o que nos conecta, na verdade, não é o amor, é a dor. A gente consegue, né? Os cérebros se conectam por esse processo da dor que o outro passa. Você consegue ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. Então, quando nós negligenciamos essas fases que, na verdade, estão nos formando, que eu digo que é a fase da lagarta lá no casulim, que é só você e você mesmo, e você vai ter que dar conta dos seus pensamentos, porque lá só entra você. É um cenário que é você que cria esse palco, você que coloca os personagens. Então, assim, se eu não estou bem com o meu pensamento, cara, posso ter a melhor vida aqui fora, vai ser péssimo, porque é aqui que comanda tudo. Então, esse autoconhecimento que você está passando é o que nos proporciona ficar bem. Eu tenho que ser minha melhor companhia, né? Eu costumo dizer, gente, hoje eu sou uma ótima companhia. Eu sinto necessidade de ficar sozinha. Tem hora que são tantas vozes, tanto barulho, marido, cachorro, periquito, tudo. Eu falo, gente, queria uma horinha só sozinha, sabe? Então, quando eu tô na rua e dá tempo, não tem ninguém, vou lá, paro e tomo meu açaí. É aquele açaí ali, uma vez no mês que, sabe, parece dar um boom assim, gente, sou eu ali, com meus pensamentos. Então, desenvolver essa solitude, esse prazer de estar comigo, só é possível se eu tiver bons pensamentos sobre mim mesma. E isso é tão real que durante muito tempo eu colocava a minha felicidade no futuro, né? Então, quando eu for mãe, eu sou apaixonada por criança, pelos meus sobrinhos, e eu falava, cara, quando eu for mãe, eu vou ser completa. Quando eu de fato casar, porque eu fiquei um tempão namorando, não casei, eu vou ser completa. Quando acontecer casou isso, agora, você eu vou tem ser quantas completa. pessoas, né? Sou casada, muito bem casada, mas demorou um pouquinho esse processo. A gente ficou quanto tempo pra casar? 10 anos. Tempos A gente ficou 10 difíceis, anos, né? separou um ano. Passou por tempos difíceis. Tempos né? difíceis. Processo. Ressignifiquei Muita isso. fé, né? Muita fé. Ressignifiquei, fé. terminei com ele, mandei ele seguir a vida dele, né? Ressignificando as coisas. Cada um dá o nome que quer, tá? Mas aí... E aí, quando eu entrei nesse processo de me conhecer, de ficar bem, de saber o que eu preciso, de... Enfim, eu fiquei tão bem que eu falei, cara, eu não quero ser mãe. Você lembra disso? Eu posso querer, mas hoje eu amo chegar em casa e fazer as minhas coisas do jeito que eu... Sabe, eu me curto tanto. Aí fica uma gente, mas que você vai se arrepender. Porque você... Pode ser que me arrependa, mas eu não tô dizendo que eu não quero ser mãe na vida. Hoje eu não quero ser mãe. E era uma preocupação, mas eu vou engravidar agora, eu não vou engravidar, é pra eu engravidar, não é pra eu... Sabe? Era um dilema, né? Era um coisa, caos, um peso. Eu fico criando uns pesos na cabeça que não existem. E uma coisa muito legal que você falou aí, que eu penso que também ajuda a gente em tempos difíceis quando você precisar de ser resiliente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o hiperfoco, com certeza. Então, eu sou muito intensa em determinada coisa, entende? Então, vou dar exemplo. Se eu estiver numa fase cuidando da atividade física, eu vou ter muito foco para isso. Mas eu esqueço todas as outras áreas, entende? Com muita facilidade, porque eu sou intensa e tenho hiperfoco. Ela está falando, né, esse todo, né? O que me define no todo seria ser mãe, né? Ser resiliente é você ir cuidando devagar de cada areazinha da sua vida, ó. Da sua saúde, do seu marido, da sua família, do seu filho, da sua profissão, da sua vida intelectual, né, de livros que você gosta de ler, da sua vida social, com os amigos. E no presente, E né? no Isso é presente. muito mais chave, no E presente. Aqui e agora. Então, assim, vai depositando aí no seu dia a dia, né? Pequenas sementinhas em cada área da sua vida. Isso dá uma estabilidade para quando chegar
tempos difíceis. No caso, a gente passou por situações de saúde física. Você vai precisar de ter saúde física para tomar uma quimioterapia. Você vai, entende? Você vai precisar de ter saúde emocional para perceber e ver o que você está passando quando você está se tratando. Então, eu penso que uma forma também que ajuda a gente a ser resiliente é plantar todo dia um pouquinho em cada área da sua vida. E não ter essa visão só do todo, daquilo que me define, né? Quando eu for mãe, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu passar na faculdade, eu vou ser feliz, né? E de maneira leve, né? Eu tô aprendendo a ter leveza na vida. Exatamente. Porque, por exemplo, quero mudar de apartamento. Eu tô num apartamento que eu sempre desejei. Eu falava, meu primeiro apartamento eu quero que seja pequenininho para eu conseguir decorar. Quero que seja perto da igreja que eu frequentava, a igreja matriz ali no centro. Exatamente no ponto que eu queria e tal. Mas eu já quero mudar. Agora meu apartamento é muito pequeno. Vou comprar um air fryer. Não cabe um air fryer na minha casa. Não tem lugar para botar. É pequeno mesmo. Muito pequenininho. Então, assim, quero me mudar. E isso me gerava um sentimento ruim, sabe? De insatisfação. Não estou no lugar onde eu gostaria. E eu parei e hoje eu consigo. Cara, minha casa é maravilhosa. Meu edredom é maravilhoso. Meu chuveiro é maravilhoso. Mas eu vou para um apartamento melhor, entendeu? É curtir o momento. Falando nisso, esse bolo da Joyce está maravilhoso. Sem glúten, sem lactose, enfim. Mas é assim, curtir isso aqui, entendeu? Curtir essa conversa, curtir o que está acontecendo. Isso está muito ligado à gratidão. Eu aprendi muito a ser grato com meu marido, sem saber que ele não sabe que ele é grato, mas é a pessoa mais grata que eu conheço na vida. Ele tem uma gratidão intrínseca, assim, sabe? Então, assim, tá tomando banho, ele grita assim, amor, esse chuveiro tá maravilhoso, vem cá pra você ver. Vai dormir, ele fica falando várias vezes, nossa, que cama maravilhosa, gente, olha que cama maravilhosa, sabe? Então, assim, ele celebra o presente. E uma coisa, isso é muito e uma positivo. coisa legal também da gente desmistificar, né, da gente trabalhar aqui e falar, é que hoje em dia o que se vende, né, na internet, no Instagram? Resultado, vocês concordam comigo? Hoje uma vida rápido, né? rápido. Então, essa galera que tá aí falando que ganhou, fez 8K, 10K, não sou nada contra isso, né? Em ganhar dinheiro, enfim. Essa saúde 100%, né? Atividade física no grau, essa alimentação toda regrada e tal. Você não vê o trajeto, você não vê o processo para chegar até ali, entende? Porque ninguém quer mostrar hoje em dia que teve dia, né, que teve dia que você não foi malhar, porque você não quis, porque você estava, né, ou que você foi na base do ódio, vamos dizer assim. Então, as pessoas hoje em dia, eu não sou contra o resultado, mas eu sou contra não celebrar o processo. E não demonstrar isso para o outro, sabe por quê, Natália e meninas? Isso gera em quem está assistindo um vazio. Porque é o que essa geração é o mal dessa geração, né? Se você não entende que aquilo ali tiveram passos, acertos e erros, né? Olhar só para o resultado tem gerado vazio emocional nas pessoas. O que acontece? A nossa vida é feita de processos. Então, como que a lagarta vira borboleta? Ela não faz uma oração, ela não faz, de um dia para a noite. Não, ela passa por processos e ela vai amadurecendo até virar uma borboleta, certo? E a gente precisa entender que nós fomos criados com um propósito. Ninguém está aqui à toa, ninguém foi criado aqui para ser jogado nessa terra. Temos um propósito, e para cumprir esse propósito, nós vamos passar por processos. A gente vê a história de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, foi preso injustamente, e ele estava naquela cadeia que não representava ele. Ele não era um bandido, ele não tinha feito nada para estar ali. Mas estar naquela prisão capacitou ele para conhecer Faraó e se tornar um governador do Egito. E aí, quando os irmãos dele foram encontrar ele, porque ele, sem saber que era ele, foram encontrar, ele falou assim, não se preocupe, não foram vocês que me colocaram aqui, foi Deus que me colocou aqui para salvar a nossa descendência, porque por ele estar posicionado naquele lugar, ele podia fornecer alimento para a família deles e eles seriam sustentados por José. Então, não acho que você está perdido. O dia mau vai vir sim, mas ele vai passar. E você vai precisar passar por esse processo, assim como a lagarta para virar borboleta.
muito obrigada, Obrigada, por ter Priscila. vindo, Priscila. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Estamos muito felizes com essa terceira temporada. Fica de olho aí, não perca nenhum episódio. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta e siga o nosso Instagram, Papo de Mulher Podcast. Tchau. Tchau.